Olá! Começando agora mais um Conexão Acadêmica, diretamente daqui, dos estúdios da TV Uninter. Se você não me conhece, eu sou Renata Gabriele, coordenadora da Central de Mediação Acadêmica, o setor feito por e para que você tenha uma trajetória acadêmica de sucesso. No programa de hoje, nós vamos ter a honra de conversar sobre o 6º Prêmio Top Inovação, que é uma iniciativa dos professores da pós-graduação aqui da Uninter e da Fundação Wilson Pickler. Para bater esse papo aqui conosco, para nos explicar todos os detalhes sobre esse prêmio, eu tenho a honra de receber a professora Thaís Marion e o professor Álvaro Crovador. Sejam muito bem-vindos, professores. Uma honra recebê-los aqui. Obrigado, Renata. Obrigada. Nós é que agradecemos o espaço, a oportunidade, é um prazer participar. E especialmente para falar para os nossos alunos sobre uma ação tão especial e que faz tanta diferença na transformação e na vida acadêmica dos nossos estudantes, não é mesmo? Sim, é um dos projetos do nosso coração aí. Iniciado lá em 2021. Já chegou na 6ª edição, a gente já conseguiu alcançar. Eu acho que isso é um mérito de todos nós, né? Todos da Uninter, dos participantes que dão vida para esse projeto, porque se nós não tivéssemos os nossos participantes, as ações inscritas, nós não construiríamos aí essa trajetória. Exatamente. Então fica ligadinho aqui conosco para conhecer todos os detalhes dessa ação e principalmente para identificar como que você pode participar. Mas antes, vamos dar alguns lembretes para você. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV Uninter, aproveite essa oportunidade e faça isso agora. Realize a sua inscrição, ative o sino de notificações, porque assim você fica por dentro de toda a programação que acontece por aqui semanalmente. Também quero te lembrar que a sua participação no programa de hoje pode lhe garantir um certificado de horas complementares. Isso mesmo. Para isso, você precisa realizar sua inscrição. O link está disponível por aqui. Basta que você acesse, preencha os seus dados e ao final do programa nós vamos comentar com você uma palavra-chave. Vai ser essa palavra-chave que você vai utilizar para acessar o seu certificado. Lembrando também que quando você realiza a inscrição no programa, você garante um lugarzinho especial no sorteio mensal da nossa caneca do Conexão Acadêmica. E eu sei porque vocês me contam que gostam bastante da caneca, então não deixem de participar. Faça a inscrição e fique aí na torcida para receber a caneca aí na sua casa. Lembrando que sempre ao final do mês que nós fazemos o sorteio e trazemos o resultado aqui ao vivo para vocês. Pessoal, mas vamos lá. Começando a explicar para os nossos estudantes o que seria o Prêmio Top Inovação. Bom, o Prêmio Top Inovação ele surgiu de uma reunião com o pró-reitor que lançou aí para os coordenadores da pós-graduação o desafio de encontrar algum projeto que pudesse envolver todas as áreas. E aí o professor Ricieri, dentre um dos coordenadores, lançou a ideia do Prêmio Top Inovação, que tem por objetivo identificar ações inteligentes, eficazes e inovadoras que trazem benefícios para a sociedade. Todos nós sabemos que aí na sua localidade, onde as pessoas estão, todos nós sabemos que tem ali uma dificuldade que requer uma solução. Então, quando a gente associa uma ideia à resolução de um problema, nós estamos inovando. Então, essa foi a proposta para que a gente trouxesse em evidência essas ações. Muitas ações acontecem no anonimato e, às vezes, através dessas inovações, nós também acabamos por influenciar pessoas em outras localidades a adaptar essa solução para suas localidades. Então, a gente acaba gerando aí esse contínuo de inovação e de melhorias e de soluções. Então, esse é o objetivo do prêmio. Que legal! E olha que especial, né? Porque o nosso aluno Uninter, ele está passando por um processo formativo. Então, ele está ali desenvolvendo novas habilidades e novos conhecimentos. E é um momento muito oportuno para ele olhar para a sociedade, olhar para a comunidade local e identificar oportunidades de melhoria e conseguir colocar essas ações em prática. E essas ações micro, que são locais, também são válidas, né, professor? Sim, exato. Inclusive, você falou de alunos, 70% das inscrições do último Top Inovação eram alunos ou ex-aluno Uninter. E ele pode usar, às vezes, essa ação que ele pratica no projeto final dele, do seu curso, depende do coordenador dele, ele também pode utilizar esse projeto como projeto final do seu curso de graduação. Ah, muito legal. Então, ele pode alinhar as duas coisas, o conhecimento teórico com a prática aplicada já, exatamente. Né? Exatamente. A própria proposta da inscrição, por intermédio do instrumento de avaliação, quando esse aluno faz esse exercício de preencher
esse questionário, ele acaba fazendo uma reflexão e estruturando a ideia da ação dele, né? Então, esse acaba sendo um exercício para o aluno mesmo, porque ele vai estruturando a ideia dele, coisas que de repente ele nunca pensou, ele vai buscar e automaticamente, por meio do instrumento de avaliação, ele começa a estruturar a ação dele, que, como o professor Álvaro falou, pode virar até um TCC, que é o tão desejado, né, projeto de final de curso aí. E essa ação, ela pode alinhar também tanto um desenvolvimento social, econômico e até tecnológico, dependendo da linha, da área, né? Qualquer área que tenha alguma ação inovadora, né? Independente se é só na área de educação, se é um projeto para educação. Vamos falar de educação, que é a nossa praia, né, aqui na nossa universidade. Então, pode ser um projeto de educação que seja um algoritmo, um programa ou uma placa de circuito impresso que desenvolva tal tecnologia. Então, tudo isso pode estar sendo voltado como inovação. Então, pode ser um software para a educação, é tecnologia, mas é educação. Pode ser uma simples forma de você dar aula para os alunos diferentes, também é educação. Mas pode ser um projeto, por exemplo, nós tivemos da Polícia Militar, lá de Rondônia, que se inscreveram no setor público, e era uma forma deles levarem a educação cívica para as crianças de 7 a 12 anos, era isso, né? Então, todos esses projetos podem ser inscritos no nosso Top Inovação. Importante a gente lembrar que devem ser ações que já estão em execução, né? Exatamente, isso é bem importante. Até nós tivemos, pode ir? Temos uma pergunta lá, inicial na ficha de inscrição, sua ação está implementada? Então, tem que ser responder sim, porque se disser não, o formulário já fecha. Se disser sim, depois ele vai abrir um questionário que tem várias perguntas. E aí nós podemos verificar realmente se aquela ação está implementada, porque vai perguntar onde foi feito, com quem foi feito, quanto foi gasto, quais os resultados que foram mensurados. Então a gente consegue identificar se realmente essa ação foi implementada. Ah, bem legal que você falou dos resultados, porque eu ia perguntar isso. Tem que ser uma ação implementada e que já tenha gerado algum tipo de resultado tangível, mensurável, né? Exatamente. Porque aí a gente tem a capacidade de avaliar, né, a relevância dessa ação, que são um dos critérios ali da avaliação. E quem pode participar? Então, na verdade, pessoa física, pessoa jurídica pode participar. É mais fácil dizer quem não pode participar. É verdade. Qualquer pessoa pode participar, exceto colaborador Uninter e empresas que prestam serviço para o Uninter, para evitar o compliance. Somente isso. Então, qualquer outra pessoa, qualquer setor, empresa, indústria, a gente pode até falar das categorias, então, né? Nós reestruturamos o ano passado a forma das categorias em que nossos candidatos se inscrevem. Então, hoje nós temos cinco grandes categorias, que é a pessoa física, empresa, indústria, o terceiro setor e o setor público. Então, eu, Álvaro, vou me inscrever, eu escolho uma dessas categorias para me inscrever. E a ideia, acho que é importante nós falarmos como que eu sei qual é a categoria que eu me encaixo, né? Perfeito. Porque às vezes eu fico na dúvida. Eu estou fazendo uma ação, trabalho na Câmara dos Vereadores ou trabalho numa indústria. Eu me inscrevo como indústria ou como pessoa física? Então eu tenho que saber quem que está promovendo a ação. Porque quem está promovendo é a categoria que eu vou me inscrever. Por exemplo, eu vou usar exemplos práticos que tivemos no ano anterior. Ministério do Trabalho, a Secretaria de Trabalho lá de Toledo fez uma inscrição. Então as pessoas daquela secretaria fizeram a inscrição. Só que o projeto era pela secretaria. Então, setor público. Não é eu lá que trabalhava na secretaria que fiz. Então, me inscrevo como setor público. Agora, eu posso trabalhar no setor público e fazer uma ação à parte, separada, com alguns amigos, individual. Então, seria pessoa física. Certo. Então, quem promove a ação seria a categoria que eu vou me inscrever. Ótima dica isso, porque os alunos têm bastante dúvida em relação à categoria. Como identificar a categoria, qual eu me enquadro, né? Sim, exatamente. E eu acho que acrescentando a colocação do professor Álvaro em relação a quem não pode se inscrever, a gente fala também dos parceiros do Polo, né? O Polo, na verdade, ele entra como o nosso parceiro aí, para você, Polo, que está nos ouvindo, né? Você entra como parceiro, contando para os alunos da sua localidade. De repente viu uma ação na sua localidade, você pode indicar para que se inscreva.
Agora, o polo em si Não não pode. pode, né? Porque ele é um parceiro Minter e aí cria aí uma inferência. Mas nós temos uma premiação para o polo, Com para que ele faça essa certeza. busca de alunos ou uma busca na sociedade ao redor dele, porque quem está convivendo ali com os alunos no dia a dia é o pessoal do polo. Então eles sabem se aquele aluno tem um projeto, vai lá e fala, ó, você viu que nós temos o Top Inovação, então vai lá e converse com aquele aluno, ou mesmo na sociedade, porque o cara vai para o polo dele, ele sabe que há algumas pessoas da sociedade que não são alunos, mas têm uma ação. Então vai lá e conversa com essas pessoas para fazer a inscrição. E ao final o polo, com o maior número de candidatos inscritos e homologados, também será premiado. Ah, que legal. Então, tanto o aluno é reconhecido quanto o polo. Quanto o polo. Se for um aluno finalista, de repente até o ganhador, o polo também recebe uma premiação, né? Um reconhecimento ou não? Na verdade, não. Não. O polo ganha quando é o maior número de inscrições inscritos. homologadas. Ai, que legal. E para o nosso estudante que vai fazer a inscrição, que está aqui nos acompanhando, já está anotando todas as dicas, é importante ele lembrar também que a informação que ele coloca na inscrição não é passível de ser editada, né? Exatamente. Então, assim, tem um passo a passo aí para ele, né? A primeira coisa é acessar o site do prêmio e aí ele vai fazer a primeira etapa da inscrição, que é o preenchimento. Esses dados são os dados oficiais da inscrição dele. Então, por exemplo, o nome da ação é importante, porque às vezes o candidato se inscreve e depois ele quer trocar o nome da ação. Então, é importante que ele estabeleça, determine antes com o grupo, com quem ele atua, de fato, qual é o nome oficial dessa ação. Assim como o representante da ação. Né? Uma ação a gente sabe que envolve muitas mãos, mas você vai ter um representante, que é o que vai preencher os seus dados na inscrição e é ele que vai atuar em todas as etapas. Então, por exemplo, quando a gente convocar para a defesa oral, é ele quem vai ser convocado. A certificação, né, da ação tem como nome do representante que se inscreveu e esses dados a gente não faz edição depois. E até queria acrescentar dentro da etapa de inscrição que nós temos o formulário depois. Então, quando a gente fala ações homologadas, é o quê? Ele fez a primeira etapa, preencheu o link de inscrição e ele preencheu também a segunda etapa, que é o preenchimento do questionário de avaliação com os dados dessa ação. Aí a gente define essa ação como uma ação homologada. Ah, legal. E um ponto bem importante também, que a gente sempre relembra os nossos estudantes aqui, é deixar os canais de contato atualizados. Isso é muito importante. Né? Isso. Nessa ficha de inscrição, a Thaís falou, né? Então, nome do responsável, nós vamos pedir o e-mail e o telefone. Porque, passando pela primeira etapa, sendo homologado para a segunda etapa, nós vamos entrar em contato preferencialmente via e-mail, se não conseguirmos via telefone. Então é importante estar atualizado. Novamente vamos usar casos reais que já aconteceram. A pessoa coloca o telefone de uma empresa, que cai na telefonista. E aí a gente liga lá, a telefonista não sabe quem é, não sabe do que se trata, não conhece o prêmio e não conseguimos localizar essas pessoas. Então, coloque lá seu telefone celular de preferência. O dado do representante Do mesmo. Isso, do contato direto, né? Porque vamos precisar desses dados para passar quem foi homologado, quem passou para a segunda etapa e principalmente, depois nós vamos falar da segunda etapa, no dia da defesa oral, vamos entrar em contato via telefone para testar a conexão, para ver como é que está a apresentação dele, a defesa. Né? Depois a gente fala um pouquinho E eu sobre acho a que defesa também oral. o e-mail é muito importante porque nós temos muitas informações que são esclarecidas por meio do e-mail. E muitas vezes a pessoa diz, esse é um e-mail que eu não acesso. E aí a gente não consegue alcançar essa pessoa. E às vezes ela fica sabendo que ela foi, por exemplo, para a etapa da defesa oral 2, 3 dias antes, para ela se preparar para defender a sua ação. Então é importante que esse e-mail seja um e-mail que a pessoa acesse com recorrência, que seja um e-mail ali que ela não fique aí um ano ou alguns meses sem acessar, né? E tem que ficar atento ali a todos os canais, né? Porque Exatamente. fez a inscrição, a todo momento pode receber algum contato, um avanço ali nas etapas, né? Tem que estar acompanhando a e-mail, comunicação. telefone e o próprio site. Então, terminou a primeira etapa, nós vamos colocar no site quem foi que passou para a segunda etapa. As inscrições fica ali, homologadas. inscrições, e as homologadas não, já quem passou já para a segunda etapa mesmo. Porque funciona assim, né? Como nós temos a primeira etapa, então vamos falar de inscrições. Vai do dia 1º até o dia 26 de junho. Isso. Terminou as inscrições, nós vamos distribuir para os professores da pós-graduação corrigirem as ações.
Dentre cada categoria, nós vamos selecionar as 3 maiores notas, que serão os que passarão para a segunda etapa. Então, nós teremos, em média, 15 candidatos para a segunda etapa. Pode ocorrer de 4 tirarem 10. Então, vamos passar os 4. Não temos como excluir, passa-se os 4. Então, esses 15 ou um pouquinho mais serão divulgados no site Top Inovação também. Mandaremos e-mail individual para cada candidato, parabenizando, informando que eles passaram para a segunda etapa, que o dia da segunda etapa será no dia 31 de outubro, a sua defesa, já com o horário que ele vai fazer, com o link que essa pessoa vai acessar. Porque a defesa oral da segunda etapa, nós estaremos aqui, os professores estarão no estúdio, e o candidato vai receber um link, não precisa se deslocar, ele acessa da sua casa, do seu trabalho, de onde ele estiver, e ele conversa conosco pela televisão que está aqui atrás de nós, e ele apresenta o trabalho e nós vamos perguntando. Legal. Então, por isso que é importante e-mail, telefone e ficar atento no site do Top Inovação. Show. As publicações do site são muito importantes, porque Sim. até coloca o estudante ali a par de tudo que está acontecendo, Sim. né? Mas conta para nós se você já está anotando todas estas dicas e já está se preparando para fazer a sua inscrição, que estamos aí em período. Mas agora eu quero te relembrar sobre a sua inscrição aqui no programa de hoje. O link está disponível por aqui, você pode acessar, preencher os seus dados e aí vai ser gerado lá no seu ambiente virtual de aprendizagem um link como se fosse uma disciplina com o nome do programa de hoje. É lá que ao final do programa você vai clicar, identificar o ícone avaliações e selecionar a palavra-chave que nós vamos liberar para você em algum momento do programa. Entre esse momento que você faz a sua inscrição e a geração desse link lá no seu ambiente virtual, leva uns minutinhos, então é só preencher os seus dados e aguardar. Mas agora, para ilustrar e te mostrar todo esse processo, acompanhe o vídeo que nós preparamos para você aqui na tela. Para fazer a avaliação do curso ou evento e obter o seu certificado, é bem simples. O curso ou evento fica disponível na área Meus Cursos na tela inicial do AVA. Dentro do curso, clique em Avaliações, depois em Iniciar e responda a avaliação. Em alguns eventos, a resposta certa é a palavra-chave falada ao vivo. Acertou e obteve nota suficiente? Basta acessar seu certificado, clicando no ícone de certificado na tela de avaliações. Precisando de ajuda? Já sabe, fale com a CMA no chat de atendimento online, no Univirtus ou pelo ícone mensagens. A CMA é a Uninter sempre com você. Viu como é fácil? Então aproveite e realize a sua inscrição agora mesmo. Professores, já falamos rapidamente ali, né, no primeiro bloco em relação à divulgação dos classificados para a segunda etapa, mas vamos explicar para os alunos um pouquinho como funciona essa segunda etapa? Sim, eu acho até que caberia aqui fechar em relação à primeira etapa ali da inscrição, que eu acho que podem acontecer grandes desafios no momento do preenchimento, né, para homologar sua inscrição. E aí, nesse momento dos desafios, a gente quer, inclusive, nós queremos nos aproximar desses alunos. Eles têm o canal lá do e-mail, Top Inovação, Inovacal, né, @uninter.com. É importante que eles entrem em contato conosco, porque às vezes a pessoa preenche a sua ficha e na hora de preencher o questionário surgem diversas dúvidas e às vezes deixa para preencher no último dia, acaba perdendo, enfim. Então, entre em contato conosco, tire suas dúvidas. É importante que no momento em que eles forem preencher, que eles insiram o máximo de informações possíveis da forma mais detalhada possível e vai ser considerado também a clareza e coerência do texto, né? Isso vai contar para que tenha um entendimento da descrição, de fato, da ação desse candidato. Também vai ser pontuado a correção gramatical, isso é muito importante, já é um exercício também para esses alunos. A estrutura de organização do texto, de repente eu começo do final, vou para o meio, do meio volto para o final e vou para o início. Então, assim, tentar organizar essa ideia para construir para quem está do outro lado de fato, uma ideia sobre como essa ação iniciou, por onde ela passou, os desafios que ela conquistou, quem foram as pessoas envolvidas, os recursos, onde foram buscados esses recursos, como eles foram trabalhados para atender de fato a solução daquele problema. Então eu queria fechar só com essa parte, não sei se o Álvaro tem alguma... Responder todas as perguntas, cada pergunta tem uma nota, então o corretor vai pontuar, ele tirou 100 nessa pergunta, mas essa pergunta
No total, ela vale 0,5, 0,4. Cada uma tem um peso diferente. Então, respondam todas as perguntas, acho que é importante, para compor a sua nota final. Acho que da inscrição é isso, né? Basicamente. Ótimo, ótimo isso que vocês comentaram agora, porque é até um exercício de produção textual para o estudante. Sim. Então, não adianta fazer inscrição correndo, né? Tem que fazer com calma, se atentar, colocar todos os detalhes, né? Fez a inscrição, vai receber o link lá do Forms. Então, você tem o candidato tem até o dia 26 para dar ou enviar naquele link. Então, fica lá, preenche com calma, conversa com os seus parceiros do projeto, da ação, qual a melhor resposta que tem ali. Coloquem todos os dados possíveis, porque nós tivemos candidatos que depois vieram conversar conosco, mas a nossa ação atingiu 8 mil pessoas, investimos tantos milhões, isso aqui lá. Só que esses dados não estavam nas respostas. E aí o avaliador avaliou mal, né, deu uma nota baixa. Eu falei, poxa, mas esse projeto podia estar na final realmente, mas esses dados não constavam nas respostas. Então, prestem atenção e coloquem realmente todos os dados envolvidos para a gente poder mensurar e diferenciar uma ação que atingiu muito mais pessoas de uma ação que atingiu 1, 2, 3 pessoas. E esses detalhes da ação, só quem está fazendo a inscrição, quem é o representante da ação que vai conseguir colocar, né? E é muito interessante porque para nós vai construindo toda uma história, né, quando a gente começa a ler essa ação. Bem bacana, mas os nossos estudantes já estão bem a par de como fazer uma produção textual completinha, então vão se atentar a esses detalhes. Lembre-se do porquê que essa ação iniciou, quais foram as motivações iniciais, quem foram os atores participantes, qual foi o público atingido, os resultados, né, que vocês conquistaram ao longo dessa ação, e coloquem tudo isso de forma detalhada para que a avaliação possa ocorrer da melhor forma também, né? E principalmente por que essa ação é considerada inovadora, o que ela se diferencia em relação das outras ações na sua região ou aplicadas em prol desse problema em si, dessa solução, por que ela se diferencia. Isso é muito importante. E agora vamos para a defesa, né? Divulgação dos resultados, somente no dia 15 de setembro, porque são muitas ações. Então, inicialmente, precisamos fazer uma triagem. Dentro do questionário lá do aluno, do formulário, vai ter uma área do conhecimento. A minha ação é da indústria, só que ela é da área de engenharia. A minha ação é da indústria, mas é da área da saúde. Então, nós inicialmente fazemos uma triagem para direcionar os projetos. Renata é da área de saúde, então projetos da área da saúde vão para a Renata corrigir. Thaís é da área de engenharia, então projetos da área de engenharia vão para a Thaís, que tem esse conhecimento corrigir. Então, tem essa triagem, a correção por parte dos professores, e depois a gente faz uma avaliação final e a compilação das notas. Então, o resultado vai sair no dia 15 de setembro. Então, dia 15 de setembro estará no site uninter.com/topinovação os classificados para a defesa oral e também, como falamos, será enviado via e-mail de cada um. E a defesa daí acontece em outubro, né? Isso, a defesa é dia 31 de outubro. Vai ser transmitida pela TV Profissão. O candidato vai participar ao vivo. Ele vai poder mandar o link para todo mundo, porque essa transmissão é ao vivo. Então, todos os colegas, os participantes dessa ação, poderão assistir, né, a sua defesa. A defesa em si é feita pelo representante e fica disponível para todo mundo assistir. E nesse momento é muito importante que ele traga em evidência, porque ele vai ter, assim, a defesa ela compõe 15 minutos, sendo 8 de apresentação e 7 de perguntas da banca. A banca é composta por professores avaliadores das áreas afins, e o candidato, nesses 8 minutos, ele pode usar inclusive slides, depois nós mandamos para ele todas as informações, ele precisa apresentar, trazendo muito claramente qual é a sua ação, qual é o grau de inovação dessa ação, né, e trazer esses pontos relevantes que nós mencionamos. E aí a banca fará perguntas do qual ele terá que esclarecer durante a avaliação online. E aí veja, Álvaro, se você tem algo para acrescentar. Não, acho que é isso. Da defesa oral é isso. Então, o candidato é importante, ele está ciente que ele não precisa se deslocar. Tivemos candidato do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Rio Grande do Sul, não precisa se deslocar, né? Mandamos um link exclusivo para ele conectar e o link onde vai ser transmitido para que ele possa divulgar da TV Profissão. Então,
Depois nós vamos mandar informações mais corretas, por isso, ó, telefone tem que estar atualizado, porque no dia vamos ter que ligar para você uns 15 minutos antes para testar essa conexão, o áudio está bom, o vídeo está bom, né? Então todos esses detalhes no dia precisamos acertar. Então por isso que nós falamos lá no início, manter os contatos atualizados. Eu acho que é muito legal ele pensar que a ação que às vezes um candidato realiza, que nem lá Rondônia, eles estão lá na cidadezinha deles, e de repente aquela ação está lá ao vivo, passando, né? E foi tão interessante porque eles foram finalistas e ganharam na categoria setor público. A cidade, o governo do estado fez um evento na cidade de Roraima para comunicar o prêmio. Eles fizeram muitas homenagens ao Ninter por promover isso e tornar notório a ação que eles estavam realizando lá. Então isso é tão interessante porque acho que uma das grandes premiações do prêmio é essa, é trazer essas evidências, trazer a visibilidade né, da ação de uma forma que às vezes pode inclusive acarretar em recursos que podem auxiliar, né, alavancar essa ação. Esse caso em específico foi bastante interessante porque eles foram classificados. Era o pessoal da PM lá, o capitão que estava à frente, um capitão e uma capitã estavam à frente do projeto. E quando eles comunicaram ao coronel deles, ao comandante deles, que eles foram classificados, o comandante, vão lá, vão representar. Não interessa se a gente vai ganhar ou não, mas vão lá para nos representar. E vieram aqui felizes, o capitão, a capitã, o soldado Barroso, que fica à frente lá diretamente com as crianças. Vieram os 3, ficaram super felizes que ganharam, e depois eles nos avisaram desse evento que fizeram, e que com essa divulgação, o governador lá e o comandante já pensaram em expandir o projeto para as outras cidades. Né? Então, isso que a Thaís falou, essa visibilidade e a possibilidade da expansão desse projeto. E até a questão de networking, né? Conhecer outras pessoas e fazer com que essa ação seja reconhecida e vista por outros públicos também, né? Sim. E hoje nós demos aqui o exemplo do setor público, mas, por exemplo, existem tantas ações de pessoas físicas que trabalham em prol aí da sociedade, que são tão ricas, né? Inclusive no próprio site tem uma aba banco de ações que você pode consultar, né, os vários projetos, as várias ações, na verdade, que já foram vencedoras nos anos anteriores. É até interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, puxa, mas essa ação foi uma ação lá da polícia, né, eles têm um outro know-how, ou da indústria. Não, mas nós temos também a categoria pessoa física exatamente para considerar ações aplicadas por pessoas físicas com outro critério, outro recurso, né? E é por isso, inclusive, que nós reformulamos as categorias. Para que uma pessoa física não concorra com um setor público, porque que tem são muito mais magnitudes diferentes, né? Exatamente. Então tem espaço para todas as categorias e qualquer ação que seja aplicada, que tenha inovação envolvendo, pode ser uma candidata ali ao prêmio Top Inovação, né? Com certeza. E legal que vocês comentaram também sobre a questão do link, porque aí os nossos estudantes que moram longe daqui ficam confortáveis em participar também, porque poderão estar presentes, mesmo que digitalmente, em todas as etapas, né? Todas as etapas, inclusive na premiação. E tivemos participação já, no ano passado nós tivemos participação de um candidato dos Estados Unidos, no ano retrasado de um candidato do Canadá. Isso não impediu, inclusive eles foram finalistas, né? As ações deles chegaram, né, na defesa oral, foram finalistas e puderam participar da defesa da mesma forma do que os outros candidatos aqui do Brasil, do Paraná, enfim. Muito legal. Aí tivemos a defesa oral, depois vai ter um tempo ali de administração dos resultados, análises internas, e aí então temos o grande evento de premiação e de publicação de quem são os ganhadores, né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica na expectativa, será que eu vou saber antes e tal? Todo mundo recebe o convite, né, para a premiação. E diz assim, puxa, será que eu vou ganhar? Será que a minha ação é vencedora ou não? Mas, na verdade, a gente avisa a premiação, o dia. O evento é o grande momento, onde são divulgados os ganhadores por cada uma das categorias. E eu acho que hoje a gente tem aqui uma grande notícia para os nossos alunos, né?
não só da graduação, da pós, mas em especial aí da graduação também. Por quê? Porque a premiação desse ano será uma bolsa de pós-graduação para cada um dos ganhadores das categorias. Então, nós tínhamos antes uma bolsa para o ganhador geral. Esse ano nós reformulamos. Então, cada categoria vai ter uma bolsa de pós-graduação, né? O candidato precisa ter o pré-requisito de ter a graduação completa, mas como a ação envolve muitas pessoas, o representante também poderá repassar essa bolsa, né? Ele vai receber as orientações, isso é bem interessante, porque às vezes aquela pessoa já possui e às vezes eles querem direcionar para outra pessoa que tem um papel muito relevante ali nessa quer presentear alguém importante ali que participou da ação, né? Da ação. Exatamente. Então, o evento de premiação vai ser no dia 5 de dezembro, aqui em Curitiba, no auditório do Divino, ali, que é o prédio da nossa reitoria, da Uninter, começando às 10 horas da manhã, previsão de encerramento até 11h15 no máximo. Né? Então, fazemos lá a premiação, a divulgação ao vivo de quem ganhou. Então, se for classificado e tiver condições de vir para Curitiba, venha. É um evento bonito, bacana, né? Muito legal. E uma coisa que vamos aproveitar para falar, os finalistas que vão para a defesa oral, em média 3 de cada categoria, todos serão, a nossa equipe de transmissão entrará em contato para gravar um vídeo da pessoa agradecendo se ela tivesse sido vencedora. Por quê? Só vamos divulgar o candidato o vencedor no dia 5. Mas vai que a Renata lá venceu e não pode vir no dia 5. Então nós temos um vídeo para colocar no telão da Renata agradecendo a sua premiação. Que legal. Então vejam, todos os finalistas vão gravar o vídeo. Vão gravar o vídeo. Não saber. E por que todos? Para que um não conte para o outro, eu gravei o vídeo. Eu não gravei, então foi você que ganhou. Então a gente grava de todos para continuar mantendo o suspense. Então mantenham a calma. Se receber o contato para gravar o vídeo, todos os finalistas estão gravando o vídeo, né? Todos os finalistas. Muito legal. E vai ter também transmissão ao vivo da premiação. Então quem não puder estar no dia, pelo canal do YouTube da Uninter, tem transmissão de todo o evento para você reunir toda a sua família aí, e todos os participantes da ação, né? Promover lá um evento e sair festejando e comemorando essa vitória. E se puder, com certeza, estar conosco no evento, será um prazer, né? Eu acho que também é um momento de network, que nem o ano passado nós estávamos ali com a RPC, nós estávamos com a Secretaria de Toledo, nós estávamos com a equipe dos militares, nós estávamos com a equipe do Senai. Nossa, nós tínhamos assim muitas empresas, muitas áreas, então acaba sendo um momento de network também para esses candidatos. Exato. Então, se puderem, né, que se organizem para estar por aqui, porque vai ser muito bacana também. Mas caso não possa, mora muito longe, não tem condições de vir, acompanha também a transmissão ao vivo, né? Exatamente. Pessoal, deixa eu lembrar vocês também sobre a sua inscrição aqui no canal da TV Uninter para que você receba as notificações desses eventos. Então, quer participar, quer acompanhar a transmissão ao vivo, já segue aqui o canal da TV Uninter, porque aí você recebe as notificações, se ativar o sininho ali, para ficar por dentro do que está rolando aqui a cada dia da semana. Professores, de forma geral, vocês possuem mais alguma informação, aquela dica especial para os nossos alunos? Acesse o site uninter.com/topinovação e faça a inscrição. Nós contamos com vocês e nunca pense assim que é um grande desafio. Pense que é mais um exercício de superação, que vocês podem vir participar, preencher, analisar, tirar aí um próprio feedback da sua ação, como é que você está indo, né? O mais difícil, que era desenvolver a ação, já fizeram. Agora é só colocar no papel. E torcer. Exatamente. Isso aí. Professores, quero agradecer a disponibilidade e o tempo de vocês de virem aqui conversar conosco, com os nossos alunos e passar tantas informações tão relevantes sobre o Top Inovação. É sempre uma honra recebê-los por aqui. Obrigado, Renata. Obrigada, Renata. E eu quero aproveitar agora e liberar para você a palavra-chave do programa de hoje. Anota aí que é inovação. Essa é a palavra que você vai selecionar lá no ícone avaliação do programa de hoje. Então, relembrando, palavra-chave inovação. Aproveita a oportunidade também para te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua companhia e mais uma tarde de quinta-feira para uma conexão. Eu fico por aqui, mas você já sabe, tem um encontro marcado comigo na próxima quinta-feira, então eu fico aqui te esperando para mais um Conexão Acadêmica. Até mais!